Para você que está chegando hoje aqui, estamos aqui no Vambora Hub, que ele é completamente diferente, um espaço que está sendo utilizado pela Casa Amarela. Ele é uma galeria de arte, é um local de marketing, um local de produção de conteúdo, produção de podcast e também um único espaço cristão para a produção de arte aqui em Fortaleza, nessa região especificamente. Nós temos lutado para estabelecer a cultura do reino nessa região. E hoje é um marco, nós podemos ter o Vambora para poder receber a casa, receber quem está aqui e dando a melhor estrutura que nós podemos dar. Isso aqui é um altar levantado não com música, é um altar levantado com tinta, é um altar levantado com pincéis, é um altar levantado com câmeras, é um altar levantado de outra forma, com música, com humor. E hoje ele está aqui servindo a Igreja de Jesus Cristo nesse período de transição que nós estamos vivendo. Amém. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui, e a gente já está vivendo essa estrutura, essa transição. E especificamente nesse domingo, hoje é o terceiro sermão que eu estou pregando. Esse é o terceiro sermão, é uma série, e é o final dessa série. Eu te aconselho a assistir os 2 episódios anteriores, que foi o culto de 9 horas, o culto de 10 horas, e agora estão com vocês. O primeiro culto é um tema que você pode se assustar um pouquinho, mas ele vai ser útil para a sua vida. Te matarei no final do dia. Então é um sermão sobre homicídio, e o objetivo dele é te tornar um homicida até o final do sermão. Meu Deus, o que é isso? Você vai ter que assistir para você poder entender, tá bom? Ou você mata algo, ou algo te matará. Então é bem simples, você não tem opção. Segundo sermão, nós vamos estar falando sobre 3 irmãos e uma família maldita, onde a gente vai falar sobre como comportamentos, como atitudes podem desatar um ciclo maldito dentro de uma família. E isso pode prejudicar gerações que vão vir depois. Existem gerações que lutam contra a quebra financeira, contra a ferida emocional, que lutam contra a maldição hereditária. E esse sermão ele mostra a origem. E agora, o título do meu sermão dessa noite é Uma Casa Estabelecida para Sempre. Nós vamos falar como curar uma casa que recebeu uma herança maldita. Essa casa que recebeu uma herança maldita, agora ela precisa receber algo novo. Nós desligamos pelo poder da cruz do Calvário toda herança maldita que foi recebida no mundo, mas agora chegou a hora de receber algo. No reino de Deus não se trata só de tirar o que é ruim, você precisa plantar aquilo que é bom, ok? Então eu quero falar com vocês sobre uma casa estabelecida para sempre. Esses sermões de hoje estão baseados em 1 Samuel e 2 Samuel, até o capítulo 7. A gente estudou a jornada de vida de Saul, dos generais de Davi que falharam, e em vez de transformaram-se de guerreiros a mendigos. E quais foram as falhas que fizeram, levaram a família deles aquilo. Eu te aconselho muito a você assistir durante essa semana, fazer um devocional assistindo essa palavra. É uma palavra curta, ela não é longa, ela vai te abençoar muito, tá bom? E o terceiro sermão, que nós vamos agora observar a vida de Davi e os feitos de Davi. E Davi deixa um modelo para nós de como construirmos uma casa para Deus, e como é a metodologia que Deus usa para estabelecer o reino deles. Diga comigo assim: existem famílias que estão dentro da igreja. Diga: existem famílias que implantam o reino. São 2 coisas completamente diferentes. Uma família, ela participa de culto. A outra, ela é utilizada pela eternidade para espalhar a vontade de Deus, a imagem do seu filho. A glória de Deus na terra é a imagem do seu filho. E onde o mundo vê a imagem de Jesus, ele vê na sua vida, ele vê através da sua família. O maior testemunho de glória que Deus pode dar é a sua casa. O que a sua casa ela transparece para as pessoas? O que a sua casa comunica para as pessoas? O religioso, ele acredita que tudo é interno. O religioso, ele acredita que Deus ele só está olhando para aquilo que é dentro dele. Não, o que importa é eu e Deus. O religioso pensa desse jeito, mas não é a forma como Deus pensa. A forma como Deus usa é manifestação. Diga comigo: manifestação. Então Deus ele não quer só te encher, ele quer manifestar.
Deus ele não te salvou só para te levar para o céu. Se isso fosse o objetivo final, no momento em que você aceitasse Jesus, Ele mandava um raio, te eletrocutava e te matava. Toca na pessoa que está do seu lado. Eu sei que isso pode ser chato para você, mas é pedagógico de alguma forma. E diz assim: eu preciso te encorajar. Vamos lá, isso aqui é mais que um toquezinho. Diga: eu preciso te encorajar nessa noite. Você não foi salvo para ir para o céu. Diga isso, vamos lá, diga: você não foi salvo só para ir para o céu. Você foi salvo para manifestar. Existe um Cristo dentro de você que Ele precisa ser manifesto ao mundo. Dentro. Só que aqui nós temos um mecanismo para entendermos. Nós tivemos vários reis na Bíblia, mas nem todos governaram de forma exata. Quando Davi reinou sobre Jerusalém, ele trouxe paz, riqueza, proteção e prosperidade para todo o território. A consequência disso é que ele teve um filho que reinou depois dele. Quando o coração de Davi reina, a consequência é que Salomão é a palavra para Salomão em hebraico. Salomão é como se fosse, como é que eu posso te explicar? A palavra Shlomo, ela é um derivado de Shalom. É como se Shalom, né? E para quem entende um pouco mais de Bíblia e quem entende um pouco mais da cultura cristã, vai saber que a palavra Shalom, ela no hebraico significa paz. Então a palavra Shalom é paz, e a palavra Sholomo é como se fosse o masculino da palavra paz. Entende isso? É como se fosse o passo, tá entendendo? Então a palavra Salomão literalmente significa aquele que traz paz, ou aquele que estabelece paz. E nós temos entendido nos últimos dias que paz não é só um estado de espírito. Paz, dentro do contexto bíblico da palavra Shalom, quando Jesus ressuscita e Ele diz assim, Shalom, Ele não está dizendo, sintam uma leveza no espírito, sintam um sentimento livre de ansiedade. Paz significa até que todos os inimigos estejam debaixo dos seus pés. Quando Jesus ressuscita e diz, a paz esteja convosco, Ele estava dizendo, tudo aquilo que vencia a humanidade, agora foi colocado debaixo dos pés de Jesus. E Ele diz, o que eu venci, eu coloco agora debaixo dos pés de vocês. Shalom, Shalom, que a paz seja convosco. Em Cristo está a habilidade de subjugar todos os inimigos. Aí a pergunta é, quais são os inimigos da tua casa? Quais são os inimigos da tua família? Eu quero te dizer uma coisa, Jesus, Ele te dá a Shalom para colocar todos eles debaixo dos teus pés. Agora, como é que se faz isso? Davi, ele é um exemplo de como Jesus opera. Davi, ele se estabeleceu, e consequentemente, depois de Davi, a consequência é que você tem Salomão, Shlomo, vai reinar. Quando famílias governamentais se levantam, a consequência é que haverá paz na terra. Quando famílias governamentais se levantam e produzem justiça, a consequência disso será paz sobre os filhos, paz sobre os netos. E isso é aquilo que nós chamamos de ordem de Melquisedeque, mas eu não quero falar sobre isso. Quando reis de justiça se levantam, a consequência será paz. Então Davi, ele deixou um modelo, e esse modelo era que não abençoaria só a casa dele, mas abençoava toda a terra. E hoje nós precisamos levantar uma casa que dure para sempre. Você não pode ter um casamento que dura para sempre só entre você. O felizes para sempre não pode ser uma bênção que está só sobre o seu casamento. Se você não vencer certos inimigos, o felizes para sempre não será uma bênção herdada dos seus filhos. Os seus filhos vão herdar um papel de divórcio. Você quer entender o que é a gravidade de um divórcio? Você pega duas folhas, cola uma na outra e depois tenta separar. Você pode até conseguir, mas vai rasgar e vai deixar um pedaço de um na outra. Eu sei que temos pessoas aqui que estão experimentando o segundo relacionamento, estão experimentando o segundo casamento. Sim, a glória da segunda casa pode ser maior do que a primeira,
Mas há um processo muito árduo, é um processo muito dolorido, doloroso. Oxalá que ninguém passasse por ele. Mas Deus não está aqui para dizer para você: ah, você está fazendo uma coisa errada. Eu estou aqui para te dizer algo. Eu estou aqui para te dizer: o Senhor, Ele quer estabelecer uma casa para sempre. Talvez você veja, meu pai e minha mãe casaram, tiveram 11 filhos, e você tem um casamento desgraçado. Sabe por quê? Porque teus pais não te legaram shalom. E hoje, como pai espiritual, eu preciso te legar shalom. E se você não entender, entramos no momento agora que não é mais quem é o culpado atrás de mim, é o que eu vou transferir. Eu estou de saco cheio. A gente está usando muito hoje da terapia para poder justificar: eu sou assim porque eu sou assim. Cara, você precisa se resolver em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já está com filhos, você já tem gente se formando, e você transferiu os seus BOs para os seus filhos. O fato de você não ter estabelecido justiça em você está prejudicando a próxima geração, já está prejudicada. Já está prejudicada. Quantas pessoas, elas não têm, os filhos não têm paz. Você acha, gente, que essa onda que nós temos de crianças, nunca se teve tanto transtorno como nós temos agora? Por que essa geração não tem paz, gente? Por que ela não tem paz? Por que ela é tão doente? Porque talvez os pais comeram uvas verdes, cajarana verde, e quem nasceu com o filho, quem nasceu com o dente amarelado, foram os filhos. Mas nós não estamos aqui para nos culparmos, ok? Diga: eu vim aqui para resolver esse BO. Amém. E por que você está falando como se você fosse um mentiroso? Por que você está falando com culpa? Eu sou um ministro do novo pacto, eu não trabalho com culpa, eu trabalho com solução de problema. Diga: eu vim aqui para resolver esse BO, e ele acaba em mim. Davi tem algo para nos ensinar, e tem um espírito para nos ensinar, de como nós devemos nos mobilizar e nos mover. Davi não recebeu apenas uma unção na sua vida. Davi, ele foi ungido 3 vezes. Aqui começa a chave de Davi. Para você poder ter uma família governamental e uma casa que se estabelece para sempre, você não pode ter só uma unção. Você precisará das 3. A Jerusalém celestial, ela só ativa com um código. Você já viu aquelas chaves? Que elas tem uma chave que ela tem só um tipo, mas você viu que tem uma chave que é estrela? Que ela é assim. Já viu que tem chaves que são desse jeito? Pois é, a Jerusalém celestial, ela não é ativada só por um modelo de unção. A Jerusalém celestial, ela é ativada por um modelo tríplice de unção. Por isso que eu vou te explicar por que Davi foi ungido 3 vezes. A primeira vez que Davi foi ungido foi na casa de seu pai. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Ele representa a unção de identidade, que Deus te escolheu. Essa unção, ela é muito específica. Essa unção, ela está dizendo assim: você nasceu para ser rei. A primeira unção que ele recebeu foi a unção de rei. Você nasceu para ser rei. É identidade. Eu te escolhi. Deus deixa bem claro: não escolhi por causa das suas habilidades, escolhi você por causa do seu coração. Quando Deus te escolhe, Ele te escolhe por causa da sua identidade e não por causa da sua habilidade. Habilidade é prêmio. Deus escolhe por coração. A segunda unção que ele recebe é em Hebrom. Ele é ungido pelo seu exército, pelos seus amigos. 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Representa a unção de governo sobre tribos e territórios. Essa unção, quando ele é ungido, é a unção específica do ofício profético. Porque a partir dali, quando ele recebe unção de governo sobre territórios, ele precisa começar a entender qual é a dimensão de como Deus vai operar. E diga: o profeta, vamos lá, diga comigo: o profeta, ele é um amigo de Deus. Deus não faz nada na terra sem antes falar aos seus amigos
Então por isso que era necessário. A primeira unção é a unção do reinado. É quando você recebe a capacidade, a habilidade para poder executar uma boa obra. Mas a segunda unção é aquela unção que te dá a habilidade de escutar o que Deus está falando e qual é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? A terceira unção que Davi recebe é quando ele é ungido definitivamente, e foi em Jerusalém. Ela representa a unção do reino estabelecido, maduro e consolidado. Em 2 Samuel capítulo 5 versículo 3. Essa unção é a unção do sacerdócio. Do sacerdócio. Diga, porque nós fomos chamados para sermos sacerdotes do Deus vivo. O que o sacerdote faz? Ele conecta céu e terra. Então na primeira unção ele me dá uma habilidade, na segunda unção ele me fala o que eu tenho que fazer, mas na terceira unção eu conecto céu e terra. Toda casa ela precisa ser um pedacinho do céu. Mas não vai adiantar se tem palavra de Deus ou unção profética, se você tem habilidade, mas se você não tem coração sacerdotal, se você não tem um coração para levantar altares onde você estiver, se você não levanta memoriais dentro da sua casa. Então essas três unções, elas fazem com que o céu desça. Você quer o céu descendo sobre a sua casa, você precisará se comportar e receber as unções do reinado. Eu governo, o que vem até a mim, eu faço. Você precisará da unção, da intimidade. E o que é a unção da intimidade? Eu sou amigo de Deus, eu sou profético, mas você também precisará da unção do sacerdócio. Eu sou um homem que busco pela minha casa, eu levanto altares pela minha casa, eu abençoo os meus filhos, eu estabeleço conexão entre Deus e a minha esposa, Deus e os meus filhos, entre o meu esposo e meus filhos. Eu sou uma construtora de lares, eu sou um construtor de lares, eu sou um construtor de altares. Eu levanto um sacerdócio e o céu e a terra se conectam na minha casa. A minha casa não é um ambiente de caos, a minha casa é um ambiente de shalom. Quando há algum pecado que é cometido, eu sou a pessoa que chama a responsa e ofereço sacrifícios. A pastora Jamile foi muito alinhada com o que eu tinha para falar hoje à noite. Davi entendeu que tinha um erro, foi cometido um erro em Israel, e ele disse: não oferecerei ao Senhor sacrifícios que para mim não custem nada. Sacerdotes fazem isso. Sacerdotes entendem, houve um erro, eu não quero saber quem é o culpado, eu estou aqui para consertar. Não me interessa se foi meu pai, se foi meu irmão, se foi meu primo, eu estou aqui para consertar. Eu estou aqui para levantar altares. Eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui dando meu coração. Essas três unções, elas são específicas para o reino de Deus ser manifesto na terra. Agora a pergunta é, como Davi chegou a esse nível? Se Davi não tivesse encontrado um coração apto para isso, ele nunca teria batido os três níveis da três unção. Davi bateu um jockey pole, Davi bateu, como é que se chama aquele, no baralho, que, quando você está jogando poker e fecha deu um full house. Davi ele alcançou um full house. Desculpa que eu nunca bebi nem fui envolvido com a aposta, então eu não sei como é que é essas coisas não. Eu nunca fui dessas jogatinas de andar em cassino, essas coisas. Então vocês que andam aí é que me explica. Davi, ele deu um full house. Ele diz assim, peguei vocês. Davi, ele chegou, ele alcançou o nível full house. Deus olhou do céu e diz: a banca é tua, cara. A banca é tua. Você quebrou a banca. Os céus vão se mover. A questão é como Davi conseguiu isso. Ele seguiu níveis e protocolos. E aqui eu quero falar de quatro marcas de Davi que estabeleceram a casa dele para sempre. Você quer anotar? Anote isso. A primeira marca: Davi trabalhava duro nos bastidores. Davi trabalhava duro nos bastidores. 1 Samuel capítulo 17 versículo 15 diz: apacentava Davi as ovelhas de Jessé. Você acha que isso era legal? Ele tinha 13 anos, estava todo mundo lá embaixo, ele sozinho, em cima das colinas. Quando um dia Deus está falando com Davi, a Bíblia diz que Deus diz assim: eu te tirei lá de trás das malhadas. As malhadas eram um local onde ficava o rebanho mais difícil.
Para você ter noção de como Davi era um cara de bastidor. Quando o profeta vai na casa dele, o profeta pergunta assim: tem mais um filho? Aí ele diz assim: não tem não. Aí ele: tem um menorzinho. Geralmente o caçula na família é aquele que a galera tem mais cuidado. Jessé não, ele pegava o caçula e soltava com o leão e com o urso, e botava para cuidar das ovelhas. Rapaz, pensa no menino macho. Gente, ele estava lá nos bastidores. E nos bastidores, sabe o que ele fazia? Ele cuidava direitinho das ovelhas do seu pai. Ele entendia: esse rebanho é da nossa casa, desse rebanho vem o meu sustento. Sabe o que é isso? Unção de bastidor. Davi foi fiel antes de ser famoso. Antes do palácio havia o campo, antes da coroa havia o cajado, antes do trono havia o deserto. Deus nunca vai entregar governo público para quem é irresponsável no secreto, para quem é irresponsável nas pequenas tarefas. Davi cuidava das ovelhas, da casa, daquilo que ninguém valorizava. Ele se colocou. Qual de nós se colocaria na frente de um leão, gente? De um urso? Ele se colocou. Davi só tinha a sua harpa de noite, quando ele cuidava das ovelhas. Salmos 23 não foi feito por um homem. Salmo 23 foi feito por um adolescente, sozinho no campo. Era o cântico do solitário: o Senhor é meu pastor, eu não tenho ninguém aqui, mas nada me faltará. Assim como eu cuido dessas ovelhas, Ele me faz deitar em pastos verdejantes, Ele refrigera minha alma, Ele me guia mansamente pelas águas. Assim como eu venci um leão e um urso, Ele unge a minha cabeça na presença dos meus inimigos. Sabe por que Ele fazia isso? Sabe o que é ungir a cabeça na presença dos inimigos? No Oriente Médio, até hoje, é necessário, por causa da mosca do campo. Existe uma mosca que ela põe os seus ovos, quando ela vai ali parar, e ela fica ali nas narinas dos caprinos, ela põe os seus ovos. Aqueles ovos eclodem, as larvas sobem pelas narinas, e elas se alojam no cérebro, causando uma dor infernal, levando as ovelhas a baterem a cabeça contra a rocha até morrerem. É como se fosse o conhecido germe do porco, que nós falamos aqui no Brasil. Só que qual era a forma de proteger aquelas pessoas, aquelas ovelhas? O pastor, ele pegava um óleo e ele untava toda a cabeça, ele ungia a cabeça da ovelha inteira. Quando a larva vinha colocar os seus ovos, quando tinha o óleo, os ovos escorriam, a larva não subia, a larva caía. Por quê? Porque o bom pastor, ele unge a cabeça com óleo, na presença dos meus inimigos. Como eu me livro dos pensamentos ruins? É na unção, é na presença de Deus. Eu sei que tem momentos que tem pensamentos que tentam tomar a nossa cabeça, mas é nesse momento: Senhor, unge a minha cabeça com óleo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O campo, ele foi a escola do trono. Foi no campo que Davi aprendeu vigilância, responsabilidade, coragem, dependência de Deus. O leão e o urso não foram acidentes, foram treinamentos do céu. A gente precisa entender que muito das batalhas que nós vimos, e a gente fala assim: não tem ninguém vendo, cara. Não tem ninguém vendo, porque quem está vendo é Deus, para poder te colocar sobre o muito. Mas que nível de fidelidade você teve no pouco? Quem não serve nos bastidores não vai suportar o peso do palco, irmão. Não vai suportar o peso da promoção. A Damares quase que está certa. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Mas não é por um sentido de inveja, mas é de dizer assim: quem trabalha duro no secreto vai ser promovido, irmão. Vai ser promovido. Não adianta. Muitos querem a plataforma, mas poucos suportam o processo de estar ali. O reino de Deus, ele não promove talento, o reino de Deus promove fidelidade. Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A segunda marca de Davi, ele era ensinável. Diga: primeira marca,
trabalhava duro nos bastidores. Segunda marca, Davi era ensinável. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 30. Mesmo vitorioso, mesmo depois de ter matado o gigante, Davi continuou aprendendo. Davi matou Golias, mas não deixou que a vitória transformasse seu coração em arrogância. Ele estava ali, Jonatas chegou para ensinar ele. Como é que ele era? Sim, Jonatas, estou aqui para te aprender, me ensina. Eu sou o cara da funda, mas me ensina a trabalhar com espada, me ensina a trabalhar com lança, me ensina a trabalhar com escudo. Há pessoas que vencem uma batalha e elas param de aprender, gente. Elas param de aprender. Davi, ele vem e se submete aos processos, serviu Saul, mesmo já sendo ungido rei. Eu duvido que se o maior profeta da nação chegasse aqui para qualquer um de vocês e disserem: você é o próximo profeta, a próxima profetisa, o próximo apóstolo, o próximo presidente. Quantos de nós correríamos lá para o Palácio do Planalto e dizer: eu vou fazer. Não suportou o processo. Davi não, foi ungido rei. E foi para onde? Para dentro do palácio. Servir quem? Um rei louco. Ele entendeu, vitória não significa maturidade completa. Há pessoas que vencem uma batalha e param de aprender. E quando param de aprender também param de crescer. Davi se submeteu a processos. Porque Davi entendeu, a unção não elimina processos. O ensinável, ele vive ele vive de uma forma que ele vai passar pelos ciclos e ele vai se sair bem. Davi aprendeu guerra, administração, liderança, estratégia, honra, protocolo do reino. Isso aqui ele não aprendeu no deserto não. Isso aqui ele não aprendeu com ovelha não. Ele aprendeu foi na casa de Saul. Foi lá. Mas você não quer aprender. Eu quero o reino, eu quero o céu sobre a minha vida. Como você lida com a repreensão? Como você lida com a exortação? Como você lida com o ensino? Como você lida? Como você lida? Você é especialista em nada, sofisticado em merda nenhuma, mas não escuta ninguém. E eu vou te dizer, tá ficando velho, filha. Tu tá ficando velha. Tu tá ficando velho. Deixa eu te explicar só uma coisa. Depois dos 40 a vida não perdoa mais ninguém. Tá bom? Entendeu? Depois dos 40 a vida não perdoa mais ninguém. Mas e agora? Eu estou na casa dos 30. Então, meu irmão, você é muito novo para acertar e velho demais para teimar. Velho demais. Você que ainda não chegou nos 30, o que é que você é? Você é um bobo. Você não sabe ainda. Era engraçado. Quando eu tinha 17 anos para 18, por eu ter vivido muita experiência no campo missionário, eu me achava vivido. Não sou vivido. Já viu como um adolescente idiota ele fala isso? Eu sou vivido. Não usa a casa amarela aqui, eu estou falando dos idiotas. Não, eu sou vivido. Eu já sofri o que? A morte do teu hamster? O teu maior dia de sofrimento foi o dia que tu foi pegar teu Pix 54, entrou na 53 e foi parar lá no Lagamar, cara. Essa é a maior dificuldade que tu teve na tua vida. Foi o dia. O Bruno, quando era adolescente, cadê o Bruno? Não está aqui. Eu não vou poder falar que ele. A maior dificuldade da vida dele é na adolescência. Que ele disse que vinha voltando para casa, passou um pirangueiro. Bora, passa a carteira. Quando pensou, só tinha carteira de estudante e o passe. E R$2. O ladrão olhou: ego, tu é pobre demais, cara. Esse foi o maior sofrimento dele. Adolescente tem essa vida. Mas aí a gente se acha maduro. E eu me achava, mas o tempo foi passando. Aí eu cheguei com 23 anos, casei. Quando eu casei, irmão, eu entendi uma coisa. Eu não sabia era de nada. De repente eu comecei a entender drasticamente meu pai e minha mãe. Quando eu cheguei com 27 para 29, eu disse: eu não sei é nada. Eu preciso aprender. Mas quando chegou com 30... eu entendi que ou eu resolvia os problemas da minha vida, ou eu seria um reflexo exato daquilo que eu condenava na vida dos meus pais. Porque é nessa fase que teus pais tinham, é essa idade que teus pais tinham, e tu tem que escolher se tu vai ser um reflexo ou se tu vai ser uma transformação. Mas sabe de uma coisa?
Nessa etapa da minha vida, eu me submeti ao conselho. E o conselho fez toda a diferença na minha vida. O conselho tirou o excesso do amadorismo. O conselho tirou o excesso uma coisa que eu tinha muito na minha vida, sabe o que era? Uma coisa, hoje as pessoas falam, cara, você é um cara que tem muita excelência, o teu time tem muita excelência, mas eu era um mestre da gambiarra. Um mestre. E eu que comecei a igreja na minha casa, e acreditando que tudo que eu fazia era para a glória de Deus, então vamos fazer tudo. Começamos o nosso primeiro culto ali fazendo uma mesa Watson colocada no chão sem aterramento, né? Eu era o pastor ministro de louvor que tirava a oferta e que cuidava das crianças no intervalo. Então, primeiro ministração de louvor, eu botei a boca no microfone, eu levei um choque tão grande que parecia que um jacaré tinha dado uma dentada no meu beiço. A mesa no chão, sem aterramento, uma mesa Watson, uma mesa. A mesa já era ruim no som e ruim no choque que ela me dava. Isso era como eu fazia. Mas está certo. Eu me lembro que a gente ia trabalhar com evangelismo, ainda tinha um pastor que o bicho ainda era medíocre, ainda era ilegal. Aí ele chamava a gente para ajudar. Aí ele mandava uma Kombi diante de Deus. Está aqui, ó, testemunha. Eram 25 pessoas dentro de uma Kombi. Eu não entendo como nós quebramos a lei do espaço, tempo e da física para poder colocar aquelas 25 pessoas ali dentro. Teve um dia que a gente subindo essa ladeira da Desembargador Moreira, teve uma hora que a Kombi fez assim, Era menino gritando, mulher chorando, e a gente saindo, abre a porta, abrimos a porta, a Kombi descendo, lá vai nós empurrar. Amadorismo. Mas entrou pessoas na minha vida que tiraram os excessos e me tornaram mais exato. O orgulhoso, ele para de crescer, gente. Quem acha que já sabe tudo, para de ouvir, para de crescer, para de amadurecer. Porque na multidão de conselhos, há segurança. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Nunca perca o coração ensinável. Nunca perca, nunca perca. Sabe com quem que eu aprendi isso? Dr. Russell Shedd. Um homem com 80 anos de idade, com um caderninho. Um homem que escrevia Bíblia, que era autoridade no grego, com um caderninho, escutando um pregador falar, um pregador comum. Os maiores apóstolos que eu conheço, os maiores homens de autoridade, são homens que estão ali humildes, aprendendo, que me constrangem com sua simplicidade. A terceira marca de Davi possuía um coração quebrantado. Salmo 51, versículo 17 diz, um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Davi não era perfeito, mas ele era quebrantável. Essa era uma das maiores diferenças entre Davi e Saul. Davi, quando errava, ele não escondia o erro. Davi, quando errava, ele dizia, eu errei, eu pequei, o que eu vou fazer para restaurar isso aqui? Sabe, como líder eu preciso deixar um exemplo para você. Quando nós erramos, nós pedimos perdão a Deus e ao povo. Saul pecava e se justificava, Davi pecava e se arrependia. Os meus líderes têm problema comigo quando o pecado vem seguido de justificativa. Pecado, erro é seguido de pedido de perdão, sem mais nem menos. Eu errei. Você acha que eu não erro com meus filhos, não? Você acha que eu não erro com minha esposa, não? Você acha que eu não recebo repreensão da minha esposa, não? Você errou nisso, foi errado. E eu não embramo, me perdoa, eu errei. Me perdoa. E gente, por incrível que pareça, depois eu confiro para saber se caiu alguma das duas. Adivinha, não caiu nenhuma das duas. Não caiu. A minha esposa, ela já está fazendo a cara para mim ali, tu não pode fazer isso. Ela agora está dizendo, tu não pode fazer isso, tu tem 40 mil seguidores, tudo dela assim, metade do Brasil te viu na internet, pelo amor de Deus, tu não pode fazer essas coisas. Ai, irmão, amor, juro que eu estou dando meu tudo, amor, aqui. Mas sabe de uma coisa, a gente está começando a maquiar muito no evangelho, como se a gente tem que esconder, sabe, como homem. Não, como homem eu não posso admitir, porque eu vou perder minha moral. Você perde sua moral quando você perde a admiração daqueles que te amam, porque você tem um coração inquebrantável.
A sua moral não é perdida quando você chega e admite. Sabe, já teve coisas que, cara, eu errei, cara, com meu filho, com minha filha. E eu chegar e dizer, me perdoa, o pai errou, me perdoa, me perdoa. Me perdoa, é a primeira vez que eu estou sendo pai. Nessa existência. E às vezes eu erro, me perdoa. Sabe, e ver que se eu tivesse ficado calado, eu teria perdido o coração deles. Se eu tivesse guardado a minha reputação e criado uma manobra para dizer assim, não, eu fiz isso por conta disso, não, eu errei, eu me desqualifiquei nisso aqui, me perdoa. E eu não perdi o coração dos meus filhos. Isso não tem a ver com perfeição, tem a ver com quebrantamento. Saul queria preservar a reputação, Davi queria preservar era a presença de Deus. O quebrantamento mantém a presença de Deus. Davi entendeu algo: Deus não habita em soberba, porque a presença de Deus repousa sobre homens quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. Eis aí o meu servo, a quem eu sustento. A palavra do Senhor fala isso. Não clamará, não se exaltará verdadeiramente. Sabe, ele é alguém daqui as pessoas viram o olhar. Deus, ele olha para homens quebrantados. Quebrantamento, ele constrange o coração de Deus. Sabe por quê? Porque quebrantamento é a habilidade de fazer a volta 180 graus. Diga: quebrantamento é a habilidade de dar meia volta e admitir que estava errado. O quebrantamento protege o homem do orgulho e o devolve à unção. Davi sabia voltar para o altar. Depois do pecado ele orou, ele chorou, ele se arrependeu, ele jejuou, ele voltou para Deus. Davi não fugia da correção divina. Então preste bem atenção. Primeira marca de Davi para você ter uma aliança eterna com sua casa. Qual é a primeira marca? Relembra comigo. Qual a primeira marca? Trabalhar duro nos bastidores. Qual a segunda marca? Ser ensinável. Qual a terceira marca? Ter um coração quebrantado, ok? Ter um coração quebrantado. E a quarta marca de Davi: Davi, ele era apaixonado pela glória de Deus. Apaixonado. O maior tesouro de Davi, ele era a presença. Davi não era apaixonado pela coroa, Davi era apaixonado pela presença. Davi herdou a coroa quase que como que, cara, é um artefato que veio parar nas minhas mãos. Mas eu sou alguém que aprendi a me deliciar na presença do Senhor. Salmos 27, versículo 4, fala de Davi. Diga comigo: Davi, ele tinha um desejo. Salmos 27, coloca para mim Salmos 27, versículo 4. Eu quero te mostrar qual era o desejo de Davi. Um desejo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Uma coisa, diga uma coisa, uma coisa, uma coisa. Nós precisamos ser pessoas de uma coisa. Davi, ele queria uma coisa, e por causa dessa uma coisa ele ganhou um trono, uma coroa, uma casa, um reino. Uma coisa, uma coisa, uma coisa. A gente precisa ser consumido for one thing, uma coisa. Um dos homens que mais marcou a minha vida era um poeta e cantor adorador, e ele dizia one thing, uma coisa em inglês eu busco do Senhor, é uma coisa. Davi falava assim: eu estou no meio do deserto, mas eu estou com sede da presença dEle. Poxa, cara, está todo mundo pensando em várias coisas, está todo mundo querendo várias coisas, mas Davi me quebra porque ele queria o Senhor. O maior tesouro de Davi era a presença. Davi levantava altares acima de palácios. O altar era prioridade, porque Davi entendia: palácios impressionam homens, mas altares impressionam Deus, cara. Altares. Daqui a 100 anos, o carro que eu tenho hoje vai ser sucata. Daqui a 100 anos, as casas que eu estou comprando hoje, os terrenos que eu estou comprando hoje, talvez eles serão habitados por outras pessoas. Mas os altares que eu construí, eles ficarão na memória do Senhor para sempre.
Teve gente que deu dinheiro para Jesus, mas teve gente que construiu altares. Quando aquela mulher, ela chega aos pés de Jesus e ela lava os pés dele, com o choro dele, ela estava levantando o altar. Ela era prostituta, o cabelo dela era pequeno. Para o cabelo de uma pessoa crescer, é uma média de 2 anos a 2 anos e meio. Ela passou 30 meses trabalhando duro, deixando seu cabelo crescer. Ela comprou um perfume. Esse perfume está orçado em torno de $30 mil. $30 mil. Ela comprou aquele perfume, um perfume que era feito nas montanhas do Tibete. Ela pega e começa a deitar nos pés de Jesus. O religioso nunca vai entender, ele vai fazer a conta do dinheiro, ele não entende que quem levanta altar gasta tudo, porque está marcando a memória de Deus, está ferindo a memória de Deus, está ferindo, está dizendo: você é meu tesouro. A Bíblia fala que aquele que encontrou o reino é semelhante a quem encontrou a pérola de grande valor, porque vai e vende tudo e volta. Sabe, essa semana eu vinha com a Sam e a gente olhou um para o outro dentro do carro, e eu disse: sabe, quando a gente chegar na nossa velhice, e sabe, a gente já deixou herança para os nossos filhos, eles já estão seguros, a gente já deixou eles com as propriedades dele, a gente já conseguiu isso. Sabe o que a gente vai viver? A gente vai viver única e exclusivamente só para levar pessoas a te amarem mais. Qual a sua meta de vida? Eu quero contaminar, infectar uma geração com paixão por Deus. Eu quero levar uma geração a conhecer Ele, conhecer a imagem do seu filho. Eu quero levar uma geração a ser. Eles não construíram, eles não tinham foco de construir casas, eles não tinham foco de construir grandes coisas, eles te amavam. E porque eles te amavam, e porque eles te amaram, o Senhor deu o reino a eles. Eu tenho que todo dia, toda semana tá treinando pessoas sobre mentalidade, sobre reino, sobre transição. Toda semana me pergunta sobre o que eu queria falar. Todo dia eu queria falar sobre o meu amado, sobre o meu Senhor, o meu amigo, o meu irmão. Tem uma chama que me consome, que faz com que eu pare tudo no meio do dia. Eu posso ser o profeta para vocês, eu posso ser o rei para a minha casa, eu posso ser o empresário, o treinador, quando eu estou falando aqui na frente, o pastor, o apóstolo. Mas quando ele olha para mim, ele vai ver o sacerdote. Qual altar você está levantando para mim? Qual altar? Altares mudaram a história de Israel. Altares é uma coisa que tem queimado no meu coração, mas não é o que eu quero falar hoje. Davi, ele não vivia para si. Quando Davi construiu o seu palácio, ele fez um reinado tão bom, que o rei de Tiro mandou madeiras, acácia, mandou ouro. Construa um palácio para você, cara. Você está tão preocupado em organizar essa nação. Davi não vivia para si. Ele fortificou as fronteiras, ele criou um exército, ele preparou a casa do Senhor, ele preparou a terra de Israel. Só que um outro rei chegou lá e viu tudo perfeito, e provavelmente a casa de Davi era simples. Esse rei de Tiro olhou e disse: cara, tá aqui para você, tá aqui as madeiras para o seu palácio. E fizeram um palácio esplêndido para Davi. Sabe o que Davi fez? Quando terminou, Davi olhou e disse assim: eu moro num palácio desse, e a arca do Senhor está debaixo de uma tenda. 2 Samuel capítulo 7, a Bíblia fala que ele mandou chamar o profeta. Ele chamou o profeta Natan e disse: eu estou muito incomodado. Não é porque ele tinha um espírito de miséria, é porque o Senhor era uma coisa dele. Uma coisa. A gente aprendeu a vir para a igreja e começou a ter um relacionamento com Deus muito superficial. O Deus que me abençoa, o Deus que restaura a minha família. Eu quero falar para você sobre o Deus de uma coisa.
Eu quero levantar uma geração de homens e mulheres que vivem por uma coisa, que vivem por uma única coisa. Eu vivo para habitar na presença do meu Senhor. Eu vivo perante a face do meu Deus. Eu vivo para levantar altares para Ele. Eu vivo porque a minha vida é um tabernáculo vivo, e onde eu for, eu levantarei seu nome. Onde eu for, eu quero me gastar completamente para Ele. Paulo, ele falava: a minha vida está sendo gasta por amor a Ele. Eu estou perdendo para que eu possa ganhar a Cristo. Às vezes assim me dá vergonha, porque toda vida que eu vou falar disso, a minha voz fica trêmula, embargada. Eu perco o poder da comunicação, porque eu começo a lacrimejar, as minhas narinas entopem, mas eu não tenho como falar. Ele me desequilibra emocionalmente, e eu não estou falando de uma relação emocional, sabe, um sermão que ele é simplesmente dopaminérgico. Eu estou falando de uma coisa, irmão, de uma coisa que me consome. A minha esposa vai saber disso, os meus filhos vão saber disso, que vai ter um momento que eles vão olhar e eles me perderam porque o Senhor me arrebatou. Eles me perderam porque naquele momento eu pertenço só a Ele. Eu não sou de nenhum homem, eu não sou de nenhuma mulher, eu não sou de nenhum filho, eu sou propriedade exclusiva dele. Ele é meu e eu sou dele. Eu sou do meu amado e ele é meu. E ele é a delícia da minha vida. Ele é a paixão da minha mocidade. Ele arrebatou todas as minhas sinapses, e Ele envolveu todas as eras da minha existência, e tudo que envolve a minha vida. Nenhuma mulher conseguiu fazer isso, nenhuma afeição conseguiu fazer isso. Ele é doce, Ele é eterno comigo. Nós precisamos levantar uma geração de homens. Talvez você está olhando e dizendo assim: o que é que esse cara está falando? Por que esse cara está chorando? Eu estou chorando porque eu encontrei os altares do Senhor. Eu encontrei Ele. Oxalá se você sentisse o que eu estou sentindo. Eu olho e sou grato por tudo que o Senhor me deu. Tudo. Mas isso aqui foi só consequência, por causa de uma coisa. Uma coisa. Natan, cara, Deus não tem uma casa, cara. Vamos fazer uma casa para Deus, Natan. Vamos fazer uma casa para Deus, Natan. Naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vá, saia da sua casa, volte ao meu servo Davi, e diga assim: diz o Senhor, por acaso você é a pessoa que construirá uma casa para eu morar? Eu nunca morei em nenhuma casa, desde o dia que tirei os israelitas até hoje, mas tenho ido de uma tenda para outra, de tabernáculo para outro, por onde tenho acompanhado todos os israelitas. E alguma vez eu perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel e o meu povo, para que vocês construíssem alguma casa para mim de cedro. Alguma vez eu pedi: Davi, você acha que eu estava preocupado com isso? Agora pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos do caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para Israel. E no versículo 11 ele diz: saiba também que o Senhor estabelecerá a sua casa para sempre, Davi, para sempre. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem retirei diante de você. Quanto a você e a sua casa e o seu reino, permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Davi queria fazer uma casa para Deus, e Deus olhou assim: como é? Como é? Você quer fazer uma casa para mim? Eu tirei Israel, eu estou há 500 anos andando com você, e nunca ninguém teve essa preocupação. Davi, eu estou andando com você desde quando você era menino, cara. Você é diferente, Davi.
Sabe, uma casa não vai servir para nada, não para mim, porque eu não habito em casas. Mas eu entendi a motivação do seu coração. Eu entendi, Davi. E sabe, por causa disso eu vou fazer você tão famoso, cara. Porque o mundo precisa conhecer homens como você. E quer saber de uma coisa? A sua glória não vai ser construir um templo para mim. A sua glória vai ser que eu vou tirar o meu filho de um descendente seu, porque eu preciso dessa genética, eu preciso desse gene que corre aí dentro das suas veias. Eu preciso de alguém que viva para a minha glória. Eu preciso de alguém que viva preocupado em estabelecer a minha glória. Estabelecerei seu trono para sempre, e da sua descendência virá o grande rei de Israel. Para sempre, para sempre. A quarta marca de Davi: ser apaixonado pela presença da glória. Apaixonado. Tem gente que é boa em trabalhar duro, tem gente que é boa em ser ensinável, tem gente que é boa até quebrantado. Mas pergunta para essa pessoa: como está seu relacionamento com Jesus? Como está? Como está as últimas vezes que você se perdeu na presença dele? Como está? Você está tão ocupado com tudo que você esqueceu os altares. O seu coração não pode ser lá grandes coisas, mas o Pai ama. Essa semana a Elisa chegou para mim com um coração de papel e disse: é meu coração, papai, para você e para a mamãe. É de papel, não é um quadro do Van Gogh. Mas por que ela fez aquilo para mim? Ela não tinha necessidade, mas ela fez. É nesse momento que ela quebra meu coração, que meus filhos quebram meu coração. Tudo que eles têm sou eu que dou, mas quando eles chegam voluntariamente e dizem assim: está aqui para ti, aquilo quebra meu coração. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem o meu caminho. Se nós vamos construir algo para Deus nessa cidade, nós não podemos perder a presença do Senhor acima de tudo. Quer ter uma casa estabelecida para sempre? Qual é teu nível de altar? Levanta do seu lugar. Levanta do seu lugar. Eu quero levantar altares para ti, Senhor.